Eu costumo falar que a palavra de Deus, ela não é, tem um episódio de pica-pau, que pica-pau atira, o ladrão corre, a bala corre, quando o ladrão para, a bala para. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus, ela tem um coração direto. Quando sai do altar, vai direto ao coração, ela não faz zigue-zague, irmãos. O que é que eu quero dizer com isso? Tudo que Deus falar e for para você nessa noite, receba em nome de Jesus. Amém. 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 Livro do profeta messiânico Isaías 43, e versículo 11, 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor: Eu anunciei, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei, e a fiz ouvir, e Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, versículo 13, ainda antes mesmo que houvesse dia, eu era. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Em algumas traduções diz assim: ainda antes mesmo que houvesse dia, eu era. E não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Irmãos, eu perguntava a Deus referente a essa palavra nessa tarde, e Deus falava: filho, tudo que eu falo eu cumpro. Se eu falei, está falado. Se eu falei, se eu prometi, não tem borracha de testemunho pequeno, não tem borracha de capeta médio nem grande que apague as minhas promessas, que eu escrevi com meu sangue quando foi derramado na cruz, e eu ainda a última palavra dizendo: está consumado. Deus, Senhor Jesus estava dizendo: a minha igreja, meu povo, não deve nada ao inimigo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é interessante quando eu atendo, pastor, a esse versículo 13 do capítulo 43 do livro que lemos. A Bíblia diz, ela é bem clara, só não entendemos se nós não quisermos nessa noite. Ainda antes mesmo que houvesse dia, eu era, e não há quem possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Todos nós conhecemos a primeira palavra, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, segundo, terceiro, quarto, que está no primeiro Pentateuco escrito pelo profeta por nome de Moisés, no ano 1440 a.C. O primeiro Pentateuco é o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao 4. A epígrafe do texto diz a criação dos céus e da terra. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Porém a terra era sem forma e também vazia, mas o Espírito do Senhor pairava por sobre as águas. Olha que revelação profética precisa. O texto ora ali em Isaías 44, 13, o pastor diz que ainda antes mesmo que houvesse dia, o Senhor já era. Olha que lindo a gente ir em direção à palavra. O primeiro capítulo e versículo da Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra era sem forma e estava e também vazia, mas o Espírito do Senhor pairava por sobre as águas. E um dia achando Deus viu, ele viu que a escuridão era terrível, era feia as trevas. Um dia desse, fazendo a obra de evangelismo na madrugada, dia de sábado, e é quando eu entrei na 28, no antigo Maciel, no Pelourinho, e paramos o carro à distância, e pegamos aquela panela de sopa, eu numa mão, o filho uma fé na outra, e saímos andando. Eu pude ver a escuridão, e ali eu pude ver como é as trevas de madrugada. Por essa razão, olhando Deus para a terra, e viu que havia treva, e Deus disse que haja luz, e houve luz imediatamente. Agora Deus olha para a terra e viu que a luz era boa, e disse: haja separação entre a luz e as trevas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? No livro de João,
capítulo 1, versículo de número também primeiro. A Bíblia diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, e o verbo era o próprio Deus, e o verbo habitou entre nós. E tudo que foi feito, se não fosse Ele, nada do que foi feito seria feito. Eu já tenho uma revelação de Deus para a tua vida e para a minha vida. Diga qual é? Qual é? Ainda antes da tua luta existir, Ele já era. Ainda antes da tua luta, a tua prova, as perseguições, vir de encontro a minha, a tua vida, querida, Ele já era. Eu vou lhe dizer para que você entenda melhor. Até no deserto Ele é o dono. Até no deserto Ele é o dono. Ele é o único que abre porta no deserto. Um dia o Senhor Jesus leva João, apóstolo, um dos primeiros e últimos, com vida. A ilha chamada Pátimo, capítulo 3, versículo 8, ele diz: eu sou o que tem uma chave de Davi, eu sou o que abre e ninguém fecha, e fecho e ninguém também há que possa abrir. Eu conheço as tuas obras, ainda que esteja fraco, não negaste a minha palavra, e não abandonaste o meu nome. Eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Pergunta para seu irmão aí qual é a porta que você está esperando abrir. Pergunta para mim. Existe uma porta que todos nós estamos esperando ela mesma abrir. Existe uma porta que eu espero e você está esperando a mesma. Pergunta qual? A convenção da nossa parentela é a mesma porta que você está esperando. É verdade que a gente vinha adorar a Deus na tua casa, louvar, exaltar e dizer o teu nome. E tem situações que a gente passa. Um dia desse eu preguei numa igreja de Cambeias, quando eu soltei no louvor que subi para ver a minha irmã. Em plena segunda-feira, Léo, Solange estava embriagada. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Eu vim te adorar. Eu fui te adorar, voltei, louvei, exaltei o teu nome e a minha família. Sabe o que o Senhor falou no meu coração, mesmo que vai falar no seu agora? De por quê? Cuida dos meus, que eu cuido dos teus. Essa é a porta que todos nós queremos. A gente vem às vezes em casa, dizendo: Senhor, e a minha promessa, e a minha família, o meu casamento, meus filhos, meu Deus, a minha mãe, meu pai, a minha família, o Senhor prometeu, Senhor, que iria cumprir a promessa na minha vida. Ele, ainda antes que houvesse dia, Ele era. E não há quem possa escapar da tua mão, operando Ele, diz o Senhor. Oh, operando eu, agindo eu. Quem impede? Eu creio que por causa dessa palavra, um dia o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Timóteo, 1 e 2 Timóteo, quando ele acaba de escrever, de cumprir aquela carta, 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7 da segunda carta ao Timóteo, ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Escute-me, por favor. A fé é algo particular. A sua fé ninguém pode frustrar. Se você crê que o seu casamento vai mudar, não deixe ninguém desfazer da tua fé. Um dia a minha irmã mais velha olhou para a minha mulher e disse: olha lá que esse homem não presta, procura outro melhor. Ela virou e disse: se Deus me deu, Ele vai mudar a minha história. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje, de ontem para hoje, 2h30 da madrugada, eu conversava com ela e disse: boa foi aquela palavra que você disse à minha irmã mais velha há 9 anos atrás, que se foi Deus que tinha mudado você, Ele ia mudar a sua história. E Ele mudou, meu Pai. Ele vai mudar a sua história. Olha o que Moisés passou. Um dia Deus olha para a terra e vê o povo gemendo
Está lá o povo de Israel preso, está lá o povo oprimido, está lá o povo abatido. Deus olha para a terra e diz: Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo e vou livrar o meu povo, Moisés. Aí no versículo 4, no capítulo 4, versículo 11, 12 e 13 do livro de Êxodo, Moisés começa a indagar, irmão Carlos, a Deus, e dizer: Senhor, logo eu não sei falar, eu não sou eloquente desde outrora e agora, eu sou pesado de língua, Senhor. Manda Arão que vá por mim. Eu disse: nada, meu negócio é com você. Arão sabe falar, sabe, mas a minha unção, a minha autoridade, eu te dou. Aí Moisés ainda começa a correr e dizer: Senhor, o que é isso? Manda Arão. Aí Deus diz: não, olha, a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Sim ou não? Pela primeira vez eu vou lhe provar que Deus dividiu com Moisés. Aí Deus, quando chama Moisés, que Moisés entende a conversa, tete a tete, Deus olha no olho de Moisés e diz: vem cá, rapaz. Versículo 11, 12 e 13, Êxodo 4. Não fui eu que fiz o cego que enxerga ele foi, Senhor. E o coxo que anda foi, e o surdo que ouve foi. Ei, Moisés, vai você com tua boca, rapaz, tudo que eu mandar falar, fala. Fecha cara, prega a si mesmo. Não quis ouvir, prega, fala, Jesus. Aí então Moisés começa a indagar: Senhor, é melhor mandar? Não, o Senhor disse: não. Arão vai ser sua boca, e você vai ser o Deus do povo. A Bíblia que diz: olha o Deus dividindo agora. Deus tirou o mundo inteiro, querido, e Deus me deu para um homem cheio de autoridade. Você vai ser o Deus do povo, Moisés, e Arão vai ser a tua. Aí chega um dia, a dificuldade aumenta, primeira praga, sangue, se cumpriu como Deus falou. Olha, Moisés, você vai mandar Arão pegar o cajado, levantar, apresentar a mim e tocar na areia, toda a água do Egito vai se tornar sangue. Primeira praga se cumpriu. Mas a Bíblia diz, no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, segundo alguns estudiosos, ele atribui essa carta ou a Paulo, ou a Apolo, ou a Lucas, mas se crê que foi Paulo. E diz no capítulo 9, versículo 14 ao 19, se não me falha a memória, que Deus olha e conversa ele e aquela pessoa, e ele diz: olha, porventura pode o barro contender com o dono da massa? Porventura não foi eu que endureci o coração de Faraó para dar vitória ao meu povo? O coração do seu patrão, quem está endurecendo é Jesus para te dar vitória. No tempo dele